pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Edilane. Obrigado pelo convite. Boa noite, Lília. Obrigado a todos aí da Casa Amiga, SBE, por mais essa oportunidade. Muito feliz por estarmos conosco juntos, ainda que virtualmente. Obrigado aí pela oportunidade, né? Vamos esperar mais um minuto, né? Que pelo meu relógio aqui, falta 1 minuto para as 20 horas. Vocês me ouvem bem? Me dê só o retorno, por favor, que eu estou sem o fone de ouvido, eu queria saber se o som está saindo legal. Boa noite, Alan. Abraço, irmão. Boa noite, Lorena. Abraço para você e para o meu amigo Jaime também. Acho que nós já podemos começar, né? 20 horas aqui pelo meu relógio. Mais uma vez, agradecendo a essa casa querida e amiga. Obrigado, Edilane, pelo retorno. Som e vídeo bons. Oi, Renan, como é que tá, irmão? Beleza? Abraço aí para você. Então, eu queria mais uma vez agradecer pelo convite da Edilane, agradecer a toda a casa SBE, Sociedade Beneficente Espírita, por mais esta oportunidade de fazer o que eu mais gosto, que é falar sobre a doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho assim de suma importância, né? Aliás, Kardec o posicionou como assunto de primeira grandeza em termos de espiritismo, né? Como assunto assim de uma forma muito ampla e também de uma forma muito objetiva, como é a característica da doutrina espírita, tanto em seus princípios básicos como no decorrer de toda a obra. O que a gente vai estudar hoje é como esse processo de reforma íntima ou transformação moral, outros ainda chamam de autotransformação, para mim os três significados são a mesma coisa, né? Reforma íntima, transformação moral e autotransformação, para mim é a mesma coisa. Alguns até debatem que reforma íntima seria um processo que daria a entender de uma transformação que vem de fora para dentro e transformação moral ser o inverso. Eu não vejo dessa forma, né? Mas isso são apenas sutilezas do discurso. O que vai interessar para a gente hoje é a gente debater um pouquinho, é a gente conversar um pouquinho de como funciona esse processo de reforma íntima. A gente sabe que Kardec deixou muito bem delimitado o valor desse processo de transformação moral na vida do espírita. Boa noite, Cláudia, e a esposa, né, acompanhando, nos prestigiando também. Seja bem-vinda. O que vale é que Kardec deixou o assunto de uma forma muito objetiva, ao ponto até de caracterizar o verdadeiro espírita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né,
ficou muito bem delimitada a ideia de que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela tentativa que ele faz em domar as más tendências e inclinações. De uma forma geral, é uma ideia muito fácil, muito objetiva. Agora a gente vai estudar as sutilezas dos desdobramentos desse processo. As perguntas que eu começo fazendo são as seguintes: o processo de reforma íntima, ele acontece de uma hora para outra? Você se arrependeu, você quer ser uma pessoa nova, e isso vai fluir assim de uma forma para outra, de forma rápida, você vai obter uma mudança instantânea, você vai conseguir domar todas essas más tendências e inclinações que você tem? Essa é que é a grande pergunta. E isso até trago ideias de outras escolas religiosas e até ideias de escolas da psicologia para nos dar uma ajuda a respeito dessas sutilezas que nós vamos debater na noite de hoje. Em termos espirituais, nós sabemos como espíritas, e temos essa certeza, da reencarnação, da continuidade da vida após a morte, portanto, da imortalidade da alma e da preexistência da alma também, e da pluralidade das existências da alma, que nós chamamos de reencarnação. Isso é um ponto muito pacífico em termos de conhecimento espírita. Agora, como funciona esse processo de reforma íntima é o grande ponto-chave para que nós não criemos determinadas ilusões e expectativas que, com certeza, a curto prazo, não acontecerão. Porque o passado, muitas vezes, é tão pesado, é tão culposo e, às vezes, até doloso, para falar numa língua um tanto quanto jurídica, que a gente quer, a partir do momento que a gente enxerga a luz, a gente quer se identificar com essa luz de forma completa, de uma hora para outra. É natural isso é um anseio do ser humano. Desde lá, na nossa fase como princípios inteligentes nos reinos inferiores da natureza, essa ânsia, essa busca pelo aperfeiçoamento, ainda que de forma inconsciente, ela faz parte do instinto de conservação e da lei do progresso, que são leis naturais, são leis divinas, infalíveis. Mas o que interessa para a gente são os obstáculos que nós vamos encontrar no caminho, mas também as soluções possíveis para vencermos esses obstáculos sem princípios artificiais, sem rituais, e é por isso que a doutrina espírita, com todo respeito às outras formas de adoração religiosa, por isso que a doutrina espírita ela não fornece a ideia da necessidade do ritual, do sacramento. Porque tudo que nós precisamos em termos dessa transformação moral, que é um dos pilares da proposta espírita, tudo que nós precisamos está dentro de nós, absolutamente tudo. Os espíritos disseram a Allan Kardec que a lei divina está na nossa consciência, portanto, dentro de nós. Essa lei divina, essa ideia que os espíritos passaram a Kardec, ela nada mais, nada menos equivale ao próprio reino dos céus, ou reino de Deus, proposto por Jesus, quando ele dizia que não procureis o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino de Deus, ou dos céus, está dentro de vós. E é sobre isso que a gente vai desenvolver hoje. Mas eu acho uma questão importantíssima, antes de mais nada, a gente mostrar ou demonstrar que essa ideia ela não é originalmente espírita. O método,
proposta é original, a proposta da doutrina espírita é originalíssima, e nós vamos estudá-la um pouco mais a fundo daqui a pouco. Mas a ideia essencial, ela é de todas as épocas da humanidade, presente em todas as culturas. O próprio Espírito Emmanuel, num dos livros daquela série Pão Nosso, né, Vinha de Luz, Fonte Viva e etc., ele deixa muito bem delimitada a ideia de que a regra áurea, de uma forma ou de outra, ela está inscrita em todas as culturas humanas. Porque isso é do ser humano, porque isso vem de dentro do ser humano. Ainda que nós ainda não consigamos entender essa luz dentro de nós, inconscientemente há algo que nos impulsiona para ampliarmos essa luz dentro de nós. E esse algo a doutrina espírita chamou de consciência. Não tem o mesmo sentido psicanalítico do termo, ou junguiano, ou de qualquer outra escola psicológica, porque consciência é sinônimo de espírito na doutrina espírita, né? A consciência é o próprio espírito, é a noção da própria individualidade. Então é sobre esse aspecto que a gente vai debater agora. Essa ideia já vem desde muito longe, né? Vocês sabem, por exemplo, e por questões de preconceito a gente não pode deixar de pedir ajuda a outras culturas para defendermos uma ideia espírita, porque o próprio Kardec fez isso no livro O Céu e o Inferno, que desde a primeira parte até o final da segunda, ele é todo feito em forma de diálogo interreligioso, né? E, inclusive até com as próprias experiências dos desencarnados na segunda parte. Então a gente pedindo ajuda a essas formas diferentes de ver a vida, a gente vai encontrar lá 400 anos antes de Cristo a ideia de Buda. É uma ideia transformacional, né? Vocês pensem bem, vamos fazer um exercício de hermenêutica, né? Vocês podem imaginar o quão diferente era a sociedade da Índia ou do Nepal, né? Que foi provavelmente onde Buda nasceu, que equivale ao que hoje nós chamamos de Nepal. Pensem como era diferente aquela sociedade, como era diferente os valores, se hoje, muitas vezes, o comportamento do ser humano no geral ainda prima pelos instintos, pelo medo, pela raiva, pela tristeza e etc., nós nos deixamos nos levar muitas vezes por essas emoções básicas, fará naquela época. E a proposta de Buda naquela época já era ultra revolucionária. O próprio Jesus disse que não veio destruir a lei judaica, mas veio lhe dar cumprimento. E Buda também, por sua vez, ele não veio destruir todo o edifício que o hinduísmo, pelo lado oriental, montou através dos milênios. Não é exagero, não, é milênios mesmo de tradição oral na antiga Índia. E Buda veio reformular aquele pensamento no Oriente, assim como Jesus fez no Ocidente. E a partir daí nasceu uma nova proposta. Buda não falou em metafísica, não falou em Deus, propriamente dito, ele não falou em imortalidade da alma, mas ele deixou muito bem claro essa necessidade de autoconhecimento, e é o que para a época bastava. Uma proposta brilhante de Buda, Eu vou citar apenas um trecho de uma das obras do cânone budista, no qual Buda estava dando um sermão, estava fazendo uma palestra para os seus discípulos mais íntimos, pessoas mais preparadas, assim como Jesus fazia para os seus apóstolos. E ele disse o seguinte: "Sê vós como o sândalo, que ao ser ferido pelo machado ainda o perfuma." De novo, porque isso é muito profundo. "Sê vós
como o sândalo. Sândalo é uma madeira muito perfumada, né? Que tem um perfume muito bom, muito gostoso. Ser vós como o sândalo, que ao ser ferido pelo machado ainda o perfuma. Percebem a ideia, a proposta revolucionária para a época? Porque até então o que se tinha era o olho por olho, dente por dente, porque a lei de Italião ela não valia só para a sociedade judaica, abraâmica ou mosaica, o que quer que seja. Ela também teve seus primórdios lá no Oriente, né? Já está num dos códigos mais antigos da humanidade, o Código de Hammurabi, né? E tantas outras leis herdadas de sociedades antiquíssimas, como a Suméria, por exemplo, já se falava nesse olho por olho, dente por dente. E Buda simplesmente ofereceu uma nova proposta àquelas pessoas. Ele não queria que nós estejamos pacíficos diante da injustiça, que nós não possamos verbalizar o nosso descontentamento com aquilo que a gente identifica como sendo injustiça. E é a mesma proposta que Jesus também fez, por sua vez, na sua época, né? Tanto que Jesus entrou no templo e denunciou todos aqueles vendilhões que faziam da religião uma plataforma de ganho financeiro e de instrumento de ponte para o poder. Então foi nesse comportamento viril, honesto, mais autoritário de Jesus, que Buda, 400 anos antes dele, também o fez para uma sociedade diferente e com valores morais e sociais diferentes, mas essencialmente a mesma proposta. Então a gente dá um pulo, um salto, né? Lá de 400 anos antes de Cristo, e a gente vai agora exatamente para o pensamento de Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, ele dizendo para os primeiros escolhidos, para os primeiros apóstolos que ele convocara, a seguinte frase: siga-me e eu vos farei pescadores de homens ou de almas. Ou seja, Jesus prometeu fazer aqueles homens simples, aqueles homens tão humanos quanto nós, tão falhos quanto nós somos hoje em dia, pescadores de homens, mas com a seguinte condição: siga-me. E as palavras de Jesus eram sempre muito simbólicas, né? Muito emblemáticas, principalmente quando vertidas para uma literatura religiosa, elas se transformam em algo muito mais mitológico ainda. É o caso de qualquer livro religioso, sem exceção. A questão do seguir não é apenas você ir atrás de alguém e seguir as ordens desse alguém que você considera como líder. Muitas vezes isso é até fé cega, isso é fundamentalismo, aliás, quase sempre o é. O seguir de Jesus significa exemplificar aquilo que se aprende com ele. Era uma sugestão direta para aqueles homens: siga-me, ou seja, faz o que eu faço, compreenda como eu tento, como eu compreendo as pessoas, ame como eu amo as pessoas, tenha paciência como eu tenho diante das circunstâncias adversas da vida. Então essa era a proposta de Jesus. Era uma proposta revolucionária também, para uma sociedade tão tradicional e baseada em leis religiosas tão estratificadas e até ultrapassadas. E foi por isso que surgiu aquela mente inigualável no planeta Terra chamada Jesus, naquele momento e naquele centro cultural, para modificar toda a humanidade através da ideia do Deus único, mas também do Deus amor. E essa ideia perpassou tantos séculos, né? Até que mais ou menos no ano de 600 a 610 depois de Cristo surge a gênese de uma outra proposta religiosa
importantíssima, que aliás hoje em dia é a religião que mais cresce no mundo. Não vou entrar em questão de análise do que é bom e o que é ruim no Islã, mas é a religião que mais cresce no mundo, né? E a proposta do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, é justamente igual à dos outros discípulos de Jesus através dos séculos. Houve desvios na missão, o próprio Emmanuel deixa isso de uma forma muito bem caracterizada no livro A Caminho da Luz, porque ele também era um homem, era falho, mas teve uma missão importantíssima, que era juntar todas aquelas tribos dispersas e transformar aquela ideia no Deus único numa das maiores plataformas de conquistas em termos territoriais e em termos culturais que o mundo já viu. O Império Turco-Otomano, baseado na ideia do Deus único, do Deus clemente e misericordioso, do Deus Alá, ele era o centro de toda a submissão do muçulmano em relação a Deus, nessa ideia do Deus único, do Deus bom, do Deus que atende àqueles que fazem a sua vontade. E é claro, tem todo um debate a respeito do que é e do que não é a vontade de Deus de acordo com as nossas percepções. Mas aquela ideia, ela passou através dos séculos e até posso dizer que o monoteísmo islâmico ele é muito mais puro do que o monoteísmo cristão dogmático, porque ele não é dividido em 3 pessoas da Trindade, né? Isso é uma questão até histórica mesmo. Então, numa das partes do Alcorão, que foi o livro em que ficou registrado os ensinamentos do anjo Gabriel, que foram ditados para o profeta Muhammad, que era médium, logicamente, e misturou-se muitas questões políticas e o que vinha do mundo espiritual muitas vezes era deturpado por ideias sociais que pertenciam àquela época, como aconteceu também no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em todos os livros, mas ficou uma essência, é justamente essa essência que a gente busca, né? É sempre a essência daquilo que pode ser encontrado em todas as culturas, porque, na verdade, ela vem de dentro do ser humano isso. Então, no Alcorão, especificamente na Surata 42, no versículo 8, está escrito o seguinte: e ele, Deus, é quem aceita o arrependimento de seus servos, absolve-lhes as faltas, bem como está sempre ciente de quanto fazeis. Olha só, para a época, que revolução que essa ideia causou, né? A ideia de um Deus que é o único, mas que também é bom para aqueles que seguem a sua vontade. Um Deus que não te pune, mas te ajuda. Um Deus que te ama. Um Deus que pode te levar a um estado de consciência maior, que para eles chamavam-se paraíso. Para nós espíritas tem um outro significado, logicamente. Mas olha só a essência da ideia que o Alcorão nos passa, né? Só Deus sabe do nosso arrependimento. E é verdade, a nossa intenção tem a ver entre nós e Deus apenas. Ninguém pode julgar julgar no sentido até mesmo de analisar, tá? Não é no sentido de condenar, não. Porque a nossa intenção é algo único. Os bons espíritos, o nosso anjo guardião, os espíritos puros, eles podem até interpretar a nossa intenção, mas ela é sempre entre nós e Deus, porque é nesse ponto que nós ligamos o divino que há dentro de nós, que o Livro dos Espíritos chamou de consciência, lei divina dentro da consciência, com o próprio Criador. Então esse arrependimento é uma espécie de primórdio
da transformação moral. E o Alcorão já falava sobre ele. E aqui ele ainda cita o seguinte, absorve as faltas. O absorver as faltas para nós espíritas é justamente o amor que cobre a multidão dos erros proposto por Jesus, né? Porque os muçulmanos também acreditavam que aqueles que se convertessem à moral muçulmana, e hoje em dia isso foi totalmente deturpado para o que era, por exemplo, em cerca de 1200, 1300, quando houve a grande expansão do Império Turco-Otomano, era uma proposta de conversão completamente diferente, porque era algo que vinha do coração. Era algo que não vinha só das palavras que você dizia para se transformar no muçulmano, mas era de como você vivia aquela ética, aquela lealdade, aquela fidelidade à proposta do Deus único, né? Aquela moralidade que era voltada para a honestidade e para a caridade também, porque o Alcorão ele fala sobre caridade o tempo inteiro. Então nós vemos que a proposta essencialmente é a mesma. E aí a gente vem com Paulo. Eu separei aqui um versículo que eu acho um dos mais fascinantes do Novo Testamento. Eu acho que Paulo ele era uma pessoa especialíssima, apesar de eu achar que ele naquela época não era um espírito superior, né? Porque Paulo ele era uma personalidade narcísica, uma pessoa extremamente orgulhosa e vaidosa, tanto que ele mandou matar centenas ou quiçá até milhares de cristãos antes de sua conversão ao pensamento de Jesus, mas é um dos maiores símbolos, né, da transformação do humano em divino numa mesma vida. Como aquele homem cresceu numa vida só. E ele, na Epístola aos Romanos, disse o que eu acho uma das coisas mais espetaculares que tem no Novo Testamento. Repito, ele disse o seguinte: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Não consigo fazer o bem que eu quero ainda, mas às vezes eu faço o mal que eu não desejo. Não é de forma premeditada, mas é pela ignorância que a gente ainda tem sobre si mesmo. É das partes de dentro de nós que a gente ainda não conhece. É das carências e limitações emocionais que a gente ainda não consegue trabalhar satisfatoriamente. É por isso que a gente ainda faz o mal que não deseja e sente culpa, e sente remorso, e fica ansioso para se transformar de uma hora para outra quando acha uma pérola de luz como essa que é a doutrina espírita na nossa vida. Mas é um processo lento e a natureza ela é lenta. Em termos morais, ela não dá saltos. Essa é que é a grande verdade. Então Paulo, com extrema humildade, o apóstolo Paulo dizia: olha, eu sou humano ainda. Eu tento fazer o bem, mas às vezes não consigo. Eu tento ser uma pessoa melhor, mas às vezes eu não consigo, porque é muito atavismo, é muita influência do instinto que eu ainda trago de outras vidas, né? Desse instinto de conservação que eu deixei transformar-se em egoísmo. Mas, no final da sua missão, quando seu orgulho já estava domado, completamente domado, e também sua consciência já estava praticamente quites pelo trabalho que ele tinha realizado em favor da ampla divulgação da Boa Nova de Jesus, ele falou assim: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Olha a transformação desse cara, né? Da pessoa ignorante que ainda tentava fazer o bem, mas não conseguia, e o mal não conseguia domar, e agora era o Cristo que vivia dentro dele, porque ele aprendeu através do autoconhecimento, porque nas cartas de Paulo, se a gente vê, não é só caridade, como muitos falam, é também autoamor, tá? E isso a gente deixa para uma outra oportunidade, porque também é um assunto muito instigante, muito bom a gente debater no nosso meio espírita, né? Desse autoamor que é tão esquecido
e é tão importante para o processo de autoconhecimento. Então a gente vai formando uma ideia de que nós somos seres humanos e que a gente precisa aprender, né? Que esse processo de reforma íntima, que esse processo de transformação moral, ele se dá por fases. E não adianta querer você pular essas fases ou fingir que pôde pular essas fases. Aliás, por falar em fingir, eu gosto muito de Fernando Pessoa. E eu não analiso, sou formado em letras, gosto muito de literatura, já lecionei durante algum tempo e continuo me interessando muito ainda pela poesia de Fernando Pessoa. Eu interpreto essa poesia até como algo transcendental, né? Como algo muito de cunho psicológico, terapêutico, até às vezes muito profundo, né? Diz ele o seguinte: o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Entenderam? Ele cria uma dor para contemplar a própria dor que muitas vezes ele não consegue entender dentro de si mesmo. Os espíritos nos dizem, como Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, e Hermance de Faux, através do médium Vanderlei Oliveira, que a depressão crônica, em termos espirituais, as causas espirituais dessa depressão crônica, ela é baseada em 2 fatores principalmente: insatisfação e melancolia, nostalgia. A insatisfação de você hoje estar reencarnado num corpo que psicologicamente você não identifica como sendo seu. Isso é um processo inconsciente. Eu sei que eu sou Marcelo, mas às vezes psicologicamente eu ainda não me entendo nessa personalidade. Olha só, né, como é que é a mente humana. E aí gera uma insatisfação pela vida, pelas posições de comando que a gente já teve, pela beleza que hoje nós não temos e que tivemos no passado, em outras vidas, pelos amores que nós deixamos para trás ou pensamos que deixamos para trás, separados momentaneamente por termos evolutivos. Então a gente cria esse processo de nostalgia aliado a esse processo de insatisfação daquilo que a gente é e daquilo que a gente tem na atual vida, né? Eu chamo isso de conflito entre a personalidade atual, na atual reencarnação que nós vivemos, e a individualidade que nós somos, que é o somatório de todas as personalidades que nós já tivemos em outras vidas. E a gente tem que aprender que nós somos limitados e que cada vida é uma história, cada vida é uma finalidade. Muitas vezes, para você apenas trabalhar um grão de areia dos teus vícios e das tuas limitações mentais, das nossas limitações mentais. Não se consegue trabalhar tudo numa vida, né? Jung dizia, o grande Jung, né, discípulo de Freud, depois fundador da metodologia da psicologia analítica, ele dizia que o processo de individuação, ou seja, dessa integração entre consciente e inconsciente, ele é um processo que dura toda uma vida. E nós, espíritas reencarnacionistas que somos, dizemos que esse processo de reforma íntima, com certeza, ele não dura uma vida só. Ele pode estar começando nessa vida atual, mas ele ainda vai ter vidas e vidas e mais vidas para ser desenrolado. E aqueles que estão mais adiantados é porque já começaram seus esforços através de outras vidas ou em outras vidas, né? A gente vai caminhando devagar, mas sempre. Então a gente vê que a harmonia desse pensamento religioso e filosófico, em essência,
foi em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, para nos mostrar o que é óbvio, mas que também ao mesmo tempo é complexo em suas sutilezas, que é esse processo de autoconhecimento, né? Porque às vezes nós criamos mecanismos de fuga em termos psicológicos que são verdadeiras muralhas que não nos deixam ver o outro lado da vida, né? Dois desses principais processos é o processo da projeção, esse processo no qual você atribui os teus defeitos e as tuas limitações no outro, ou também você quer ser igual ao outro, isso se chama inveja, mas não consegue ainda e passa até a desejar o mal do outro, né? Isso também é uma forma de projeção tóxica ou projeção, né, nociva, que é também a projeção terapêutica, que até o próprio Livro dos Espíritos nos fala para fazer na questão 919. Se você quer realmente realizar o teu processo de conhecimento, passe a notar o comportamento alheio. Isso é, fazer uma projeção consciente, é se refletir através do outro, como se o outro fosse um espelho das tuas atitudes, não para condenar, mas para estudar você mesmo, para estudar através do comportamento alheio o que está acontecendo dentro de você. Se vocês forem ver o desenrolar da questão 919 do Livro dos Espíritos, é justamente esse processo, né? O processo de projeção que eu chamo de terapêutica. E o outro mecanismo de fuga altamente nocivo, a meu ver, acho que é o principal, de compensação. Você, para compensar algo que você acha que não está preparado ainda para trabalhar dentro de si mesmo, por medo, por culpa ou outros fatores, você cria distrações chamadas de compensações. Compensação é um mecanismo de compensação psicológica, né? Exemplo, você não está sabendo lidar com o teu relacionamento, aí você se afunda no álcool, se afunda nas drogas, se afunda em remédios controlados para tentar fugir de si mesmo. E você não vai resolver o problema, porque o problema continua existindo dentro de você, de nós. O Espírito Hamed nos diz o seguinte, que o fato de você esconder os teus sentimentos de você mesmo, ou tentar escondê-los de si mesmo, não quer dizer que esses sentimentos vão se modificar por causa disso. Eles continuam existindo dentro de você e aguardando a oportunidade para se manifestar ou de forma terapêutica ou de forma tóxica. É o que Jesus dizia, os sepulcros caiados, né? Com ossos podres por fora ou por dentro e virtudes por fora. Jesus não queria apenas se referir à hipocrisia dos fariseus da época, de todas as épocas, né? Ele queria nos mostrar um processo psicológico que está acontecendo dentro de nós, que as escolas psicológicas hoje trabalham de uma forma bastante satisfatória, algumas delas, né? Como, por exemplo, a já citada psicologia analítica. Então, a gente vê que tudo isso é uma questão de esforço. O quão você quer investir em si mesmo. Porque hoje em dia eu tenho a certeza que o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo, não apenas no teu corpo, na tua aparência, o que também é muito importante. Parte do processo de autoestima é montado através do seu corpo. O corpo é o templo do Espírito, já dizia Jesus. Mas não é só o corpo, é da alma também. São os seus sentimentos que vão te acompanhar além da desencarnação. Cláudia está dizendo aqui, vou fazer uma pausa para ler o comentário dela, né? Porque isso aqui é um bate-papo, não é uma palestra. Escrevam, perguntem também. Verdade, enquanto não nos conscientizarmos disso, não conseguiremos nos conhecer de verdade. Tá aí, esse é o processo. Então vamos ver agora
como é que isso se desenrola, né? Essas fases ou elementos desse processo. Aí você opta pela transformação moral. Você entendeu intelectualmente a proposta de Kardec, está lá no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, está em várias obras dele, mas agora você quer vivenciar essa transformação moral. E aí você faz o quê? Você se lembra de Jesus. Antes de dar a tua oferenda no altar, vai e vê o que o teu inimigo tem contra ti. Reconcilia-te com ele, depois volta com a tua oferenda para o altar. Entenderam a ideia de Jesus? É claro. Vê primeiro o que realmente importa em termos dos teus sentimentos. O que você está sentindo pelos outros? É ódio? Esse ódio que você tem por alguém, será que não é porque aquela pessoa está te mostrando algo que ela tem dentro dela e que você identifica e que você condena, mas que você está com medo de trabalhar dentro de você mesmo? Não seria isso, porventura? O processo de reforma íntima ele se resume numa só questão. É possível nós nos modificarmos cometendo os mesmos erros que nós já cometemos há séculos? É possível que você consiga fazer algo diferente fazendo da mesma forma que já deu errado? Isso tanto em termos individuais quanto sociais. São questões para que pensemos realmente, né? E eu considero como sendo os primórdios desse processo de reforma íntima o autoencontro. E esse autoencontro, ele não pode ser considerado como automartírio. Martírio é remorso, é culpa, é aquela dor que você não sabe identificar aonde dói, mas que te corrói por dentro, porque você não se perdoa, porque você não se aceita mais. Não estou falando de questão de os outros te aceitarem, não. Eu estou te dizendo que você não se aceita mais, muitas vezes, por erros que você cometeu e você desistiu de si mesmo. Ainda que você não admita, ainda que na aparência você seja uma pessoa bem-sucedida, saudável pelo corpo, a tua mente ela está falhando, a tua mente está necrosando, e isso vai refletir no corpo mais cedo ou mais tarde. Então, para que a gente não seja levado pelo remorso, a gente faz o exercício contrário, que é o do arrependimento verdadeiro. A diferença do arrependimento para o remorso é que no arrependimento você já tem a vontade de reparar as faltas que você cometeu e já as admite. O que sente remorso, ele é orgulhoso. Ele começa a se corroer por dentro, mas ele não admite em reparar os erros que ele fez. Ele não admite que ele errou. E aí está a diferença do arrependido para aquele que sente remorso. É um longo caminho de um para o outro, né? Então esse autoencontro simplesmente é o ato de você começar a admitir as suas próprias limitações, mas para isso é necessário você abandonar a crença de que se você cumprir um ritual, de que se você ler algo de Chico Xavier, de Allan Kardec, você vai ser uma pessoa boazinha, você vai se transformar. Se você ficar lendo mensagens de autoajuda o dia inteiro, a tua vida vai melhorar. Não vai. Não basta o pensamento positivo, gente. É necessário que do pensamento positivo seja derivada a ação positiva, né? Oração, ação, orai e vigiai. É o que Jesus propunha em sua época como síntese do pensamento de transformação moral. E é esse autoencontro que vai te permitir enxergar coisas em você mesmo que você está evitando, está jogando o pé debaixo do tapete. A psicoterapia ajuda muito. Qualquer escola que você se identificar mais com a psicanálise, com a análise, com a psicologia analítica, até transpessoal, com a TCC, não importa. O
que importa é que você admita que você precisa de ajuda para trabalhar essas questões primordiais, né? Porque a gente pensa assim, eu sou espírita, não preciso de terapia, eu já tenho os princípios espíritas. Já pensando assim que se você não for para o hospício aqui no mundo material, lá no mundo espiritual você vai, com certeza, né? Porque hoje em dia a gente precisa de um conhecimento integrado, né? O próprio padre Marcelo, e eu cito o nome dele porque ele falou isso de público, ele disse que se ele tivesse admitido antes que ele precisava de um apoio psicoterápico, de um apoio psiquiátrico para conter o processo depressivo dele, ele não teria chegado a um processo de depressão tão profunda, tão aguda o quanto ele chegou. E isso também não serve para nós espíritas? Eu pergunto a vocês. Por que falar de pedras e não falar só de flores, né? Porque quando você pisa em caminhos pavimentados por pedras e não por flores. Então, falemos das pedras também, porque quando você taca uma pedra em alguém, isso é ruim. Quando você carrega uma pedra para construir uma casa, isso é bom. Entenderam a diferença entre autoencontro e autocondenação? Eis aí a diferença, não é as coisas que são boas ou ruins. É o uso que você faz dessas coisas, né? Não é você se autocondenar por ser orgulhoso, por ser vaidoso, mas você se fazer a pergunta: o que eu posso fazer para deixar de ser isso? Isso se você já está inconformado com aquilo que você é. Portanto, as pessoas que dizem que não tem nada para mudar, que estão extremamente contentes consigo mesmas, que já alcançaram a plenitude, essa palestra, essa live com certeza não é para elas. Quando eu falo, é para mim mesmo, né? E porque eu também preciso muito, tanto da terapia quanto da autoterapia, preciso sobretudo da terapia espírita, né? Que ela tem metodologia própria. Então, dessa fase deriva a autoaceitação. Porque a gente tem que fazer uma seguinte pergunta, né? Que tipo de sofrimento eu estou disposto a sentir? Esse sofrimento que é suave, ou o jugo leve, ou o fardo leve e o jugo suave de Jesus aí, se aplicando à nossa teoria na noite de hoje, né? O jugo leve, o fardo leve e o jugo suave, o que seria? Seria esse sofrimento amenizado pela tua capacidade de querer reagir, de querer ser diferente. Esquece os outros. Dizia Jesus: que importa a eles? Segue-me tu. Deixa o processo evolutivo dos outros em paz e siga o seu. Vê o que você precisa e pare de querer ser o salvador da pátria de todo mundo. Complexo paterno e complexo materno, isso aí é patologia mental, muitas vezes tem que ser trabalhado. Então, vamos parar de querer levar o mundo nas costas e nos preocuparmos mais com o nosso próprio processo evolutivo. Claro que a gente tem que ajudar os outros na medida das nossas forças e possibilidades. Claro, lógico, a proposta espírita é essa. Mas e você? Você está esquecendo de si mesmo para cuidar dos outros? É isso? Vai acabar no hospício, como já disse. Se não for aqui no mundo material, vai ser no mundo espiritual. Nós não podemos nos auto-esquecermos para cuidarmos dos outros. Não foi isso que Jesus disse. Vamos lá com ele de novo, né? Porque Jesus não pode ser questionado, não em sã consciência, porque o pensamento dele é muito sublime em essência, né? Mandamento maior: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como você vai amar a tua esposa de forma desapegada se você não desapega de si mesmo, se você não desapega da tua própria personalidade, se você é narcisista, se você é extremamente vaidoso e orgulhoso? Tenta controlar isso e admite que você é primeiro e depois começa serenamente, gradativamente, lentamente, sem pressa, vencer, porque cada pequena vitória para os outros parece pequena, mas para você vai ser grande. O que parece insignificante para os outros, para nós é muito importante.
por menor que a conquista interna tenha sido. Como eu falei, só Deus sabe avaliar o quanto a gente ainda precisa, aonde a gente ainda precisa chegar e o que a gente já conquistou entre nós e Deus, realmente. E aí a gente chega na questão do auto-perdão. Fala-se muito em perdão incondicional. Perdão não é esquecimento, perdão é compreensão. Esquecimento é Alzheimer, é amnésia, é doença neurovegetativa, né, muitas vezes. Perdão é diferente, perdão não é Alzheimer, perdão é compreensão, é você estar acima para poder entender a limitação do outro que te prejudicou. Porque senão o ciclo de ódio continua e você finge que perdoou, e quando é convidado a estar junto com essa pessoa de novo, você descobre que não a suporta e fingia que a perdoava, mas as situações estavam todas dentro de você de forma impotencial, né? E aí elas só precisavam de um gatilho para voltar a acontecer. A mente humana é assim. Então a gente se auto-perdoa também para termos a capacidade de nos perdoarmos. E se auto-perdoar, ao contrário do que muitos entendem, não é você passar por cima dos teus próprios defeitos. Pelo contrário, é você entender que você errou, é você entender que tem a necessidade de alguma forma reparar aquilo de forma serena e gradativa, de acordo com as suas possibilidades, mas você entender também que você não pode se punir por ser uma criatura finita. Pense bem, quando você errou e sente culpa por causa dos teus erros, você tinha o mesmo nível de consciência que você tem hoje? Hoje, você cometeria os próprios erros que você já cometeu no passado? Responda para si mesmo. Aí está a chave da tua libertação. Isso é espiritismo, gente? O espiritismo é só falar de reencarnação, só falar de fora da caridade não há salvação. Espiritismo também é falar de si mesmo. É ter a hombridade, a auto-honestidade para você expor as suas limitações, não para os outros, mas para você mesmo. É assumir que você é um ser humano e que precisa crescer, mas crescer por você mesmo, porque felicidade não é prêmio divino, felicidade é conquista individual. Deus não vai te premiar com nada, porque Ele quer que você conquiste pelo teu mérito as coisas às quais você tem o direito pelo teu próprio esforço. E aí vem a questão da autoconfiança. É muito comum as pessoas falarem assim, é outro mantra: tenha fé em Deus. Ótimo, claro, maravilha. Deus é inteligência suprema, causa de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, ente. Mas eu não vejo quase ninguém falando assim, tenha fé em si mesmo, que você tem capacidade para resolver os teus problemas. Para com as bengalas psicológicas, né? Para de depositar a responsabilidade da tua felicidade nos outros, nos médiuns, no Chico Xavier, em Allan Kardec, nos vovôs da Umbanda, em Krishna e etc. São veículos que nos levam a essa compreensão. Existe um ditado árabe que diz o seguinte: você pode levar o camelo à fonte, mas você não pode obrigar o camelo a beber água. Isso é forte, né? Mas é necessário. Falamos de pedras, mas também falamos de flores na noite de hoje. E a partir da confiança em si mesmo, que você vai estar preparado para se integrar nessa confiança em Deus, nessa submissão consciente, naquela submissão que antigamente era cega, que te levou a cometer os grandes despautérios em nome de Deus. Hoje em dia você vai ter uma submissão consciente à vontade de Deus e vai entender por que as coisas estão acontecendo com você, quer sejam boas ou quer sejam ruins.
E tendo confiança em si mesmo, automaticamente você vai sintonizar com essa energia divina, com essa energia do amor. Estou exagerando? Vocês acham que é exagero? Muito forte? Não. E a questão da autoiluminação, para a gente terminar. Autoiluminação que é realmente gradativa, né? Porque muitos pensam assim, né? Eu vou me autoiluminar de uma hora para outra, né? Eu vou conquistar esse o reino dos céus de uma hora para outra. Vai nada, quem pega isso está enganando, está querendo teu dinheiro, está querendo seguidor na internet, está querendo curtida. Isso é fase pré-elaborada, fase de marketing, né? Porque a proposta espírita ela não é para qualquer um pelo seguinte, porque ela exige paciência, ela exige perseverança, ela exige seriedade na vivência dessa proposta. Não é através de fórmulas ou de maneiras que você vai conseguir viver isso. Cada um vai se ajeitando à sua maneira. E essa é a função da análise, da psicoterapia, te levar à originalidade, à criatividade. Você precisa de criatividade para tudo na vida se você quiser ser uma pessoa diferente do que é. Você precisa de criatividade para se autoconhecer, você precisa de criatividade para amar, você precisa de criatividade para fazer a caridade, você precisa de criatividade até para existir. Você precisa de descobrir a tua originalidade. Porque é só descobrindo a tua originalidade que você vai parar de cair nas ciladas dos aproveitadores, dos falsos profetas, né? Daqueles que te manipulam emocionalmente e até muitas vezes financeiramente com motivos escusos para que você os siga, porque eles gostam das tuas palmas, porque eles gostam das tuas curtidas. Porque os grandes líderes realmente eles não se preocupam em ser aceitos ou não, eles se preocupam em passar a mensagem de acordo com o conhecimento verdadeiro que eles recebem. Esses são os grandes líderes que estão em todas as culturas. A proposta deles é única, observem, né? Então, o que a gente propõe realmente é um processo gradativo, um processo construído passo a passo, e aonde você vai descobrindo e ajustando as tuas próprias limitações. Ah, Marcelo, mas dá muito trabalho, não quero. Não quer agora, vai ter que querer depois, porque isso não é só para os espíritas, isso é para todas as pessoas. E quer você queira, quer não, quer você esperneie, quer não, você vai reencarnar. E vai reencarnar em N situações. Hoje como homem, talvez amanhã como mulher. Hoje branco, amanhã negro, africano, europeu, azul, amarelo, verde, em outro planeta. Não importa. O que importa é que a posição onde você estiver, ela vai te cobrar o teu esforço. E aí você vai falar o quê? Que não sabia que era para fazer isso? Mas se ninguém avisou, não. Emmanuel diz que se você tiver 5 minutos de evangelho autêntico, se você ouvir 5 minutos de evangelho autêntico, você já sabe o que fazer. Claro que isso aí é metafórico, mas aí Emmanuel está com toda a razão. Se você já despertou a tua consciência, ela não volta para o mesmo tamanho. E se você tenta deixar a tua consciência desse tamanho, ela já sendo desse, ela começa a entrar num processo de ovoidização. Ela começa a entrar num processo de... quando você não usa um órgão, ele atrofia no corpo físico. Mesma coisa, quando você tenta manter a tua consciência no tamanho anterior, ela começa a atrofiar. É um processo patológico. Isso é psicológico, não é religioso, né? Então a gente busca o quê? O Wu-Wei dos chineses é acompanhar a corrente da água, acompanhar a velocidade dessa corrente. E, é claro, através do nosso livre-arbítrio, aprendermos a fazermos as nossas próprias correntes, a nossa própria fluência do rio, né? Para que a gente desemboque no oceano, que representa para nós
a identidade de nós com Deus, né? Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Não é porque ele era Deus, é porque ele se identificava plenamente com a lei divina dentro dele. Por isso que ele dizia que ele e o Pai eram um só. Esse processo de autoiluminação ele vai acontecer gradativamente, é o que eu te falei. Com o seu grãozinho, vai ser um grãozinho de mostarda. Você batalhou demais para trabalhar uma limitação. E aí não é um prêmio, é uma conquista que Deus te outorga pelo teu próprio sacrifício. Você se sentir bem pelos esforços que você teve em domar aquela má inclinação que você tinha. Entende? Então, uma autoconquista. Deus existe, mas Ele deixa que você conquiste por si mesmo aquilo que é a tua responsabilidade de conquistar. Tá? Porque todos nós temos essa capacidade. Basta querer. O Livro dos Espíritos diz, não existe arrastamento irresistível. Né? Gente, por hoje é só. Fiquei muito feliz por estar com vocês na noite de hoje, pela oportunidade que essa casa querida sempre nos oferece. Espero em breve a gente estar juntos lá na Euclides da Cunha para se abraçar, para conversar. No momento a gente sabe que não é possível, é lógico, por esse processo de pandemia, mas espero que em breve possamos estar juntos presencialmente aí para nos abraçarmos, batermos aquele papo, né, tomarmos aquele cafezinho e matar as saudades dos amigos, né? Então tá bom, gente, muita paz aí a todos. Vou terminar agora com uma oração de gratidão. Muito obrigado aí aos comentários de todos apoiando a nossa ideia, aliás, nossa não, a ideia, a proposta da doutrina espírita. Eu termino com a gratidão a Deus, né? A esse Deus clemente e misericordioso, é o Pai e a Mãe de todos nós, é o Deus que transcende a tudo e a todos. E nesse momento, nesse breve período de meditação, te agradecemos por existirmos, Senhor, por estarmos encarnados nessa época de extrema transição, por nos mantermos serenos nas tempestades sociais e individuais do dia a dia. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso coração que bate no peito, ainda que fale às vezes, pelos nossos órgãos que trabalham para a harmonia do nosso corpo. Te agradecemos pela certeza que Tu nos concede de que poderemos encontrar as nossas afeições que nos antecederam ao mundo espiritual. Te agradecemos, Senhor, por essa grande luz de paz, de harmonia e de serenidade chamada doutrina espírita. Essa luz que aquece e ilumina a nossa alma, nos impulsionando para voos maiores em termos de evolução. Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, e que o amor seja a palavra-chave em todos os momentos de nossa vida, que saibamos vivenciá-lo, não somente para os outros, mas também para nós mesmos. Senhor, aquece a nossa alma e nos dê força para que possamos nos manter nesse caminho de tentativas rumo à luz. Muito obrigado a todos, muita paz e saúde. Espero aí podermos matar essa saudade em breve presencialmente. Obrigado, gente. Que vocês tenham um excelente final de semana. Muita saúde a todos. Obrigado.